volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2023, chamado Destinos à Deriva. Alerta de spoilers a seguir. Em um futuro próximo, uma crise terrível está se espalhando pela Europa e as pessoas estão carentes de necessidades básicas. Os governos logo começam a cair e um regime totalitário assume o controle, decidindo lidar com a escassez de recursos, exterminando as pessoas. Primeiro eles matam os idosos e em seguida as mulheres grávidas e as crianças. Alguns países como Irlanda, Islândia e Noruega conseguiram impedir o massacre e estão se opondo ao regime, de modo que muitas pessoas estão fugindo para essas terras. Entre essas pessoas estão Nico e a sua esposa Mia, que está grávida. Uma noite, um contrabandista os leva ao porto local, onde eles correm entre os containers para encontrar uma maneira de escapar. Quando um cão bloqueia seu caminho, eles tomam uma direção diferente e tomam cuidado para se esconder das luzes dos helicópteros. Eles conseguem ouvir a polícia prendendo alguns fugitivos, mas conseguem passar por eles e encontram outro contrabandista que pede mais dinheiro. Eles já pagaram muito, então não tem escolha a não ser dar a ele as suas alianças de casamento. Em seguida, o casal entra na traseira de um caminhão com um grupo de mulheres, que também estão fugindo com seus filhos e até com um cachorro. Mira retira o curativo que estava escondendo a sua barriga e fica preocupada porque não sente o bebê se mexer há algum tempo. No entanto, Nico ensina a ela onde encontrar o ponto com o pé do bebê, pois é onde a criança sempre chuta. Ele também dá a ela uma barra de Snickers que ele estava guardando para comer quando chegassem à Irlanda, como um pequeno prêmio de comemoração. Depois que um dos refugiados usa uma furadeira para fazer um buraco no caminhão e permitir a entrada de luz, Mia observa as outras crianças e se sente culpada porque ela e Nico deixaram a sua primeira filha para trás. Mas Nico a lembra de que os soldados a levaram, o que significa que ela está morta. Depois de apenas algumas horas de viagem, o caminhão faz uma parada para pegar mais refugiados. As pessoas entram rapidamente e o caminhão fica muito cheio, então o contrabandista anuncia que dividirá o grupo em dois, deixando as mulheres e crianças aqui e os homens em outro veículo. Nico tenta explicar que já estava nesse caminhão com a sua esposa, mas é ignorado e levado embora. As portas são fechadas e Mia tem que ver por um buraco como seu marido desapareceu, então ela usa o seu telefone para entrar em contato com ele. Nico diz a ela para não se preocupar, pois os caminhões estão indo na mesma direção, então eles se encontrarão mais tarde. Por enquanto ela precisa economizar bateria e ficar de olho nas coisas deles. Enquanto o caminhão continua a viagem, Mia observa o mundo exterior pelo buraco, perturbada pela violência em cada esquina. Soldados matam desordeiros sem piedade e mulheres são levadas em gaiolas como se fossem gado. Algum tempo depois, o caminhão para quando eles chegam a um posto de controle e todas as mulheres correm para se esconder na parte de trás. O motorista apresenta documentos para mostrar que está transportando carga, mas os soldados abrem o caminhão para verificar mesmo assim. À primeira vista, eles veem apenas algumas caixas, porque os refugiados estão escondidos atrás de uma parede falsa. No entanto, o líder está desconfiado e envia um dos seus homens para dentro do caminhão, pedindo que ele vá o mais longe possível e atire na parede lateral. O homem faz isso e, ao ver a diferença de distância, o líder percebe que é um compartimento escondido. Então ele entra com um grupo de soldados e pede às mulheres que saiam. Temendo o pior, Mia sobe em cima dos caixotes antes de uma das mulheres abrir a parede falsa. O líder a mata imediatamente e os outros soldados abrem fogo para matar todo o grupo, enquanto Mia é salpicada com o sangue deles. No final, os únicos que permanecem de pé são o cachorro e uma criança pequena. O cachorro consegue fugir, mas os soldados se certificam de matar a criança também. Depois que eles se vão, Mia chora e envia uma mensagem ao marido, dizendo-lhe para se esconder. Algumas horas depois, o caminhão chega a outro porto e o container é movido para ser levado em um navio. Mia tenta ligar para Nico, mas ele não atende, então ela deixa outra mensagem, dizendo que o navio a está levando embora. Em seguida, ela verifica as coisas em sua bolsa e acende uma luz antes de adormecer. Algum tempo depois, Mia acorda quando o container começa a tremer. Através dos buracos deixados pelas balas, ela pode ver os marinheiros correndo porque uma forte tempestade está destruindo o navio. Mia começa a gritar por socorro, enquanto o tremor a faz rolar por todos os lados, se machucando até que uma aterrissagem repentina a derruba. Momentos depois, Mia acorda e descobre que a água está entrando no container pelos buracos. Quando olha para fora, descobre que o navio afundou e que agora todos os containers, inclusive o dela, estão flutuando no meio do mar. Ela começa a entrar em pânico e tenta ligar para Nico,
mas o seu telefone foi quebrado e não funciona mais. Em seguida, ela tenta usar um telefone extra que trouxe na bolsa, mas não sabe a senha para fazê-lo funcionar. Depois de verificar se o bebê está bem, Mia percebe que a água continua entrando no container, então ela começa a abrir as caixas para encontrar algo que possa usar. Infelizmente, só há coisas como recipientes de plástico, televisores, álcool e fones de ouvido. Ela também encontra um monte de moletons e veste um deles. Depois de olhar ao redor, ela começa a pegar todas as coisas que caíram da sua bolsa, incluindo fita adesiva e um canivete suíço. Depois de colocar a fita adesiva nos buracos para diminuir a velocidade da água, Mia encontra o seu diário e se conforta com uma foto da sua família. De repente, ela ouve gritos e, ao olhar pelo buraco, percebe um container afundando lentamente com pessoas lá dentro. Desesperada, Mia começa a gritar o nome de Nico e coloca o seu chip no telefone que está funcionando. Mas Nico não atende e o container afunda, fazendo com que Mia tenha um colapso. Nas horas seguintes, Mia continua tentando usar o telefone, mas sem sucesso. Quando a noite cai, ela pega a faca porque está pensando em acabar com tudo, mas de repente sente o bebê se mexer. Então ela decide viver para o bebê e vai dormir enquanto ouve o canto das baleias do lado de fora. Momentos depois, Mia percebe que um caixote pendurado está tremendo e sai do caminho antes que ele caia. No entanto, isso faz com que a água comece a encher o container em grande velocidade, e Mia acha que está prestes a se afogar, mas acorda de repente e percebe que foi apenas um pesadelo. Ela descobre que a fita adesiva se soltou e que a água voltou a entrar, então ela empurra um engradado para baixo do enforcado e o solta com a sua faca, apenas para encontrar ainda mais Tupperwares. No início ela fica frustrada, mas eles lhe dão uma ideia. Ela remove a borracha das tampas e a usa para cobrir os buracos de bala. Em seguida, ela pega uma mangueira de uma máquina em uma das muitas caixas e a coloca em outro orifício para retirar a água por ele. Ela também move 2 caixas contra a parede para ter um lugar para se deitar e marca os níveis de água com mais fita adesiva, contando os dias até atingir o limite. Depois de tentar o telefone novamente sem sucesso, Mia coloca alguns fios do fone de ouvido e pendura as fotografias em seu diário para que possam secar. Em seguida, ela verifica seus suprimentos, se certificando de racionar corretamente as suas garrafas de água e sua comida. E também descobre que a furadeira e o isqueiro que foram deixados por outras pessoas ainda estão funcionando. De repente, seu telefone recebe uma ligação de um número desconhecido e Mia atende e descobre que é Nico. Ele não pode atender antes porque a sua bateria acabou e está vivo porque o outro motorista os enganou. Em vez de levá-los ao porto, ele abandonou o grupo fora da cidade. Mia conta a ele o que aconteceu e Nico promete resgatá-la, mas por enquanto ela precisa continuar a economizar bateria e sobreviver para a filha deles. De repente, Mia sente uma contração e pede que o bebê espere um pouco mais. Ela dá uma mordida em seu sanduíche e move as caixas de lugar, mas o tédio logo toma conta dela. Ela percebe que uma tempestade está chegando e sente outra contração, então espera que seja um alarme falso. Momentos depois, ela se engana. A tempestade chega para sacudir o container e o bebê realmente está chegando. Mia grita de dor quando a água começa a entrar no container novamente e o seu telefone toca, mas escorrega da sua mão quando ela tenta atender. Sem outra opção, Mia tira o vestido e se pendura nas cordas do container, enquanto se levanta e dá à luz ao bebê na água. O cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê, mas Mia o retira rapidamente e dá tapinhas nas costas dele até que ele chore. Em seguida, Mia sobe em cima de um caixote e se agarra à criança, esperando a tempestade passar. Na manhã seguinte, Mia sente a placenta saindo do seu corpo e aguarda em um recipiente de plástico. Depois disso, ela arruma o local o máximo que pode e coloca o bebê em uma pequena caixa com um capuz enquanto verifica suas coisas. Ela come um pouco de comida de uma lata, mas o telefone foi danificado pela água e não está mais funcionando. Para piorar a situação, a bebê não para de chorar e Mia tenta amamentá-la sem sucesso. Quando Mia ouve o som do metal do container rangendo, ela tem uma ideia. Usa a furadeira e começa a fazer buracos no teto, na esperança de cortar um quadrado que a deixe sair. No entanto, o barulho faz com que o bebê chore ainda mais. Ela tenta acalmá-lo, mas nem mesmo cantar funciona, e Mia se irrita, gritando com a pobre criança. Pelo menos, quando ela se dá conta do que fez, rapidamente se desculpa. Momentos depois, Mia sente o peito reagir e tenta com o bebê novamente. Dessa vez o leite sai e a criança finalmente se alimenta. Quando a exaustão finalmente começa a se manifestar, Mia não consegue parar de comer toda a comida que tem. Em seguida, ela coloca o chip de volta no celular original, mas ainda não consegue fazê-lo funcionar. A frustração finalmente a atinge e ela começa a jogar todas as suas coisas com fúria.
Quando encontra a faca, ela tenta usá-la nos buracos do teto para terminar o trabalho, mas isso começa a machucar as suas mãos. Com o passar do tempo, Mia não tem mais nada para fazer além de cuidar do bebê, ocasionalmente molhando a pele da criança para ajudá-la com o calor. Quando ela tenta dormir, é muito difícil porque sua barriga fica roncando por causa da falta de comida. No final, o desespero vence e Mia decide comer a sua própria placenta. De repente, ela ouve as baleias lá fora novamente e quando olha para fora, a baleia bate no container, fazendo com que o bebê chore novamente. Mia responde batendo nas paredes do container, assustando a baleia novamente. Na manhã seguinte, Mia tenta novamente com a faca e os furos, mas a faca se quebra. O telefone ainda não está funcionando e Mia precisa beber a última gota de água limpa. Se sentindo tonta por causa do calor, Mia pega um pouco de água do mar e a joga na cabeça, depois começa a lamber as gotas de água do teto. Infelizmente, isso a deixa enjoada depois de alguns minutos. A tontura só piora com o tempo e de repente Mia vê um avião de papel pousando em suas pernas. Nesse momento, sua primeira filha aparece, culpando a mãe pela morte dela nas mãos dos soldados. Mia chora quando Nico também aparece ao seu lado, a lembrando de que não foi culpa dela. Quando Mia acorda desse sonho, ela está se sentindo melhor porque finalmente está chovendo e a água está caindo pelos buracos. Mia bebe um pouco de água e recolhe o máximo que pode nos recipientes de plástico. Ela também pega a lata, mas quando a tampa quebra, ela tem uma ideia. A corda das caixas é colocada nos buracos do teto e Mia começa a puxar para baixo, até que finalmente consegue abrir um buraco que permite a entrada da luz do sol. Depois disso, Mia sobe no topo do container e confirma que não há terra à vista. Ela e o bebê dormem lá em cima para pegar ar fresco, e quando chega a hora de trocar a bebê, Mia joga o capuz sujo na água. Isso atrai a atenção de um grupo de peixes, então Mia corre para pegar uma corda e um pedaço de metal para tentar pescá-los. No entanto, por mais que ela tente, não consegue fisgar um único peixe. Depois de desistir, ela percebe de repente um avião passando e imediatamente corre para dentro do container para quebrar uma TV, pegando um pedaço da tela. Em seguida, ela volta a sair, mas com pressa acaba machucando a perna sem querer. Ignorando a dor por enquanto, ela usa o pedaço da tela para refletir a luz do sol, mas o avião não a vê e vai embora. Decepcionada, ela volta para dentro do container e usa alguns fios e pequenas peças de metal para costurar o ferimento. É um processo muito doloroso, então ela tenta torná-lo mais fácil com álcool. Depois disso, ela vê as centenas de fones de ouvido e tem outra ideia. Com os fios, ela começa a fazer uma rede. Depois de pronta, ela a joga no mar com um pano sujo e finalmente consegue capturar alguns peixes, que ela come imediatamente. Nos dias seguintes, Mia trabalha arduamente em sua sobrevivência. Ela continua removendo a água do container, usando a mangueira, e continua pescando com sucesso com a rede, colocando muitos peixes nos Tupperwares. Ela também pega folhas de papel do seu diário para escrever vários bilhetes de socorro, e os coloca dentro dos Tupperwares com a esperança de que alguém os encontre. Uma tarde, Mia mostra ao bebê todas as fotos da família e decide dar à criança o nome de Noah, em homenagem à avó, que é o nome que Nico queria. Ela também lhe mostra uma foto da irmã, contando a história de como os soldados a levaram e como ela ainda se culpa por isso. No final da noite, Mia percebe que Noah está ficando com frio, então usa álcool e um isqueiro para acender uma fogueira. No meio da noite, Mia ouve algo batendo na parede e sai para descobrir que se trata apenas de um recipiente de plástico. Nesse momento, seu telefone começa a tocar e ela fica feliz ao ouvir a voz de Nico, mas infelizmente ele tem más notícias. Ele tentou roubar um barco, mas foi visto pelos soldados e levou um tiro. No momento, ele está se escondendo, mas está sangrando lentamente e não lhe resta muito tempo. Nico ligou para se despedir e fazer com que Mia prometa que vai sobreviver. Então, Mia coloca o telefone ao lado de Noah para que ele possa falar com ela e ouvir os seus barulhinhos fofos. Depois que Mia e Nico dizem um ao outro "eu te amo", a bateria do telefone acaba e o vento apaga o fogo enquanto ela chora. Então é revelado que Mia ainda tem a barra de Snickers, que ela está guardando para o final da jornada, conforme prometido. No 26º dia, Mia está prestes a perder a cabeça. Há desenhos e reclamações em folhas de papel coladas em todas as paredes do container, que está prestes a atingir o limite da água. Mia e o bebê estão agora vivendo em cima dele. Mia também está usando a madeira do caixote, os recipientes de plástico e a corda para montar uma jangada. De repente, uma gaivota pousa no container para pegar alguns de seus peixes, o que dá esperança a Mia, pois significa que eles devem estar perto da terra. Mais tarde à noite, Mia consegue acender uma nova fogueira e prepara uma vela para sua jangada. De repente, ela ouve um barulho dentro do container e, percebendo que ele afundará logo, Mia mergulha para recolher todas as suas fotos.
Ela também vê a barra de Snickers dentro de um container de plástico, então se arrisca e vai mais fundo para pegá-la. Enquanto a água empurra a jangada com Noah para longe, o pé de Mia se enrosca em uma corda e ela se debate contra ela, tentando não se afogar. Com um pedaço de metal, ela consegue cortar a corda e nada rapidamente para fora do container, antes que ele finalmente afunde. Quando Mia chega à superfície, ela fica apavorada ao descobrir que não consegue ver Noah. Naquele momento, um tempo passa e espelha um pouco de água, que atinge Noah e a faz chorar. Agora Mia pode seguir a direção do barulho e se reunir com a sua filha. Na manhã seguinte, enquanto elas flutuam, Mia abre um recipiente de plástico e joga alguns peixes, na esperança de atrair alguns pássaros. Logo, um bando de gaivotas está voando sobre elas, e isso é percebido por um barco que está navegando nas proximidades. Eles imediatamente levam o barco naquela direção e resgatam a pequena jangada, encontrando Noah viva dentro dela. Há também uma corda saindo da balsa e caindo no mar, então os marinheiros começam a puxar até que o corpo de Mia saia. Os marinheiros imediatamente começam a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca, mas Mia não acorda, e eles se recusam a desistir pelo bem do bebê. Depois de muitas compressões, Mia finalmente reage e os marinheiros entregam o bebê a ela, antes de usar o rádio para pedir ajuda. Mia leva um momento para perceber que está segura, e quando olha para o horizonte, vê que estão se aproximando da Irlanda, o que significa que ela poderá ter a nova vida que queria. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.